Lucas 12 e 13. E disse um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E por último, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ver aqui do preço que foi pago para nos salvar, nos resgatar, nos comprar. 1 Pedro 1 e 18. Pedro escreve essas palavras com certeza, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós podíamos ter lido também em Lucas 9. O Senhor Jesus ensinou quando andou nesse mundo aqui, e até ensinou os seus discípulos. Os seus discípulos queriam que o Senhor Jesus Cristo até matasse alguém, que eles não gostaram. Mas o Senhor Jesus disse que Ele não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. A vinda do Senhor Jesus lá dos altos céus deste mundo, aquele que sempre existiu com o Pai por toda a eternidade, por quem este mundo foi criado, pelo poder da palavra dele, um dia ele se manifestou nesse mundo aqui. Ele veio aqui por amor de nós, por amor de cada pessoa. Ele veio aqui para salvar
salvar o pecador. Porque, meu ouvinte, me escuta um pouco essa noite. Desde que entrou o pecado nesse mundo, por meio dos nossos pais Adão e Eva, a humanidade ficou perdida. A Bíblia, do Velho Testamento ao Novo Testamento, ensina que não há um justo, nem um sequer. A religião judaica, e se chame pela nação que quiser, a religião e a lei e toda a guarda dos mandamentos e sábados, Deus olhou e não encontrou um. Não encontrou. E podemos dizer que no Novo Testamento, meu ouvinte, se encerra naquelas palavras de Romanos 3. É que pela lei de Deus ninguém será salvo. E perante a lei de Deus o homem fica de boca fechada, um condenado, um réu, para enfrentar o inferno. Hoje eu fiz uma visita aqui na região da Lagoa de Fora, um casal, ele ouviu o Evangelho anos atrás. Ele até diz que é salvo daquele tempo, tomara que seja. Mas a sua companheira, ela foi 30 anos de uma igreja evangélica. Ele tem 86 anos agora, e ela tem 80. Aí, os irmãos daquela igreja não visitaram mais ela, então ela frequenta uma outra agora. Faz 2 anos. Nenhum nem outro sabe ler. Mas ela precisa ser salva. Não tem nada para dizer. Está me acompanhando, meu ouvinte? Nada. Não tem certeza da salvação da alma dela. Não tem nada. Porque nunca ouviu nada a esse respeito. Onde ela vai agora é uma doutrina que não tem nenhum apoio no Novo Testamento. Nenhum apoio. Como é que funciona? Ao sábado o pastor vai lá, fica uns 15 minutos e vai embora, e fica por conta das irmãs, das mulheres. Elas ficam falando assunto de casa, ficam até às 11 da manhã. E as pessoas voltam como chegaram. Não, meu ouvinte. O Senhor Jesus ensinou os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai, o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. E a pregação do Evangelho é para que pecadores como eu e você fosse salvo. Salvação da alma. Garantia do céu por toda a eternidade. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos: eu não vim nesse mundo para destruir as almas. Eu vim para salvar. Ele veio para salvar. Você já é uma pessoa salva? Onde essa senhora vai, o ensino deles é que eles nem acreditam na alma. Morreu, dorme. Mas dorme o quê?
dorme o corpo. A alma parte para a eternidade, para o céu ou para o inferno. A alma vai para onde o pecador escolheu. Se nunca houve um sincero arrependimento e uma aceitação de Cristo, o pecador não vai para o céu. Mas a religião, meu ouvinte, não me leva a mal. Ela embala o pecador, principalmente se está pagando, né? Vai embalando, vai levando, vai levando, e vai levando. E 80, e a alma já está salva. Olha, não sei, eu estou pagando lá na igreja. Mas aonde diz na Bíblia que Deus tem salvação para vender? Aonde diz isso na Bíblia? Então, o Senhor Jesus ensinou aqui, ele disse para os seus ouvintes, e veja, meu ouvinte, era uma palavra forte, dura. Ele disse, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Veja a grande possibilidade do homem, do pecador, perder a sua alma. O que é isso? Ele disse, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar o mundo, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo? Eu acredito que tudo aquilo que o ser humano consegue, ninguém vai ganhar o mundo inteiro. Mas, meu ouvinte, pode ganhar o mundo, pode ter a religião que quiser, e pode conversar. A pergunta é, como é que está a alma? Está salva? Isso é que vale. Será que você pode dizer, como o apóstolo Paulo disse, que tinha desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor? Estar com Cristo, porque um dia neste mundo ele teve uma experiência de Jerusalém a Damasco, no caminho, ao meio-dia, ele foi salvo. Uma experiência que, através das escrituras que ele escreveu, ele menciona aquele dia, quase ao meio-dia, ele foi salvo. Foi uma experiência que ele teve. Eu hoje estava contando para esse casal, e aí fazendo a conta, eu acho que vai fazer 50 anos que eu tive essa experiência. Lá em Cachoeirinha, na minha casa, lendo a Bíblia, preocupado, querendo ser salvo, não sabia como. Dia 31 de dezembro, mais ou menos 8 horas da noite, do ano de 66, pela primeira vez, eu como pecador ali, arrependido, compreendi, mas Cristo morreu na cruz por causa do meu pecado. E pela primeira vez eu confiei nele, aceitei ele pela fé como meu Salvador. Você tem essa experiência? Eu não estou perguntando se você é dessa igreja, se você é evangélico, é católico. Não, isso não é um assunto. A pergunta é, você está salvo? É uma pergunta solene que o Senhor Jesus faz aqui.
pois que aproveitaria ao homem ganhar todo mundo, inclusive religião, e perder a sua alma. E aí tem outra pergunta: o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Não tem nada para dar. Não tem nada. O que o pecador tem para conseguir a salvação da sua alma? Quando esse livro divino nos ensina que a salvação vem do Senhor, a religião está cobrando. Toda religião cobra. Toda. Cobra. De uma forma ou de outra cobra. Nós cantamos um hino às vezes que diz: tudo Cristo já tem feito com perfeição. Deus ficou satisfeito e dá a salvação. Dá. O que o pecador precisa é receber. Receber nas condições que Deus oferece. Viu? Hoje até pensei em fazer uma pregação, mas não sei por que mudei. Eu lembro de manhã hoje sobre aquela mulher gentia. E o Senhor Jesus, primeiramente, estava pregando para a nação de Israel. Os gentios, a princípio, não tinham parte nem sorte. E ela foi atrás do Senhor, clamando que socorresse ela. A filha dela estava morrendo, pedindo socorro. E o Senhor Jesus disse que não convinha dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Era uma palavra forte, né? Sabe o que ela disse? Ela aceitou. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E olha, cachorro para os judeus era um bicho imundo. Ela aceitou. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Esse é o ponto que muita gente não quer chegar. Não quer se humilhar. Não quer se colocar no lugar de um imundo, de um pecador perdido. Não. Ele quer se salvar. Dali pular para o céu. Não vai funcionar. Não vai. O grande apóstolo Paulo, em Tito, ele disse como foi salvo também. Não foi pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas foi pela grande misericórdia de Deus. E toda pessoa salva reconhece. Nós somos salvos por causa da grande misericórdia de Deus. A graça de Deus. Nós não merecíamos, o que nós merecíamos era o inferno, era a condenação de Deus. Aí o pecador se salva. Então o Senhor fala aqui que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a alma, meu ouvinte. A verdadeira pessoa partir desta vida aqui e abrir os olhos na eternidade, no inferno. Porque o pecador partindo desse mundo sem a salvação, não existe um terceiro lugar. É o céu ou o inferno. O Senhor Jesus em Lucas, ele conta aqui
de alguém que estava muito preocupado, mas com a herança. Até falou com os mestres. Diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha aí, olha a preocupação. O Senhor Jesus disse, eu não vim aqui para repartir herança. Eu não vim para tratar dessas coisas. Ele veio aqui foi para salvar a alma. Sim, ele abençoou muitas pessoas, sim. Curou, ressuscitou, alimentou, sem pedir e sem cobrar um centavo. O mundo evangélico hoje trabalha em cima disto para conseguir dinheiro. E o coitado sai como veio. A não ser que tenha alguém pago para mentir e enganar. E o que ele fazia, todo mundo podia ver. Até muitas curas que ele fez, ele disse, olha, não conta para ninguém. Mas ninguém aguentava, né? Tinha que falar de Cristo. Mas muitas vezes ele disse, não fala para ninguém. Fica quieto. Quem vai ser abençoado por Cristo não vai falar, né? Então o Senhor Jesus contou aqui de um homem que tinha uma herdade, uma fazenda, e fez uma plantação, e Deus abençoou, e produziu tanto que ele teve que aumentar os galpões dele. Podemos dizer, um homem ficou rico. Não tinha nenhum mal nisso aí. Nem mal. Se você vai bem na vida, nem mal. Se é uma coisa honesta. Onde é que estava o mal disso aqui, então? Ele só pensou nesta vida. Só nesta vida. Ele fez plano, ele disse, direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Esse foi o pensamento dele. Não é o pensamento da maioria das pessoas. É isso aí. E o lado espiritual? Nada. Que garantia ele tem que é viver muitos anos? E pelo jeito o homem era novo, né? Porque ele disse, tens em depósitos para muitos anos. Quem sabe, uns 30 anos por aí, né? Sabe o que Deus disse? Mas Deus lhe disse, louco. Pois é, mas o trabalhador trabalhou, adquiriu. Pois é, mas Deus chamou de louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? O homem ia morrer naquela noite, fazendo planos à beira de uma eternidade. Quem tem garantia? Quem de nós tem garantido o dia de amanhã? Né? Ele estava despreparado, se preparou para esta vida, para comer, beber, folgar, vida boa, mas a alma mal. Ele não buscou a salvação da alma dele. Ele se preparou para esta vida, para o corpo, para a boa vida. E para a eternidade, para o outro lado, não tinha nada. Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus.
Como é que é no seu caso, meu ouvinte? Você já é uma pessoa salva? Isso lembra a gente de Lucas 16, né? O Senhor Jesus contou daqueles dois homens também. O rico morreu e abriu os olhos em tormentos. E lemos ali de Lázaro, doente e pobre, mas era salvo. E quando ele morreu, foi levado para o seio de Abraão, para o céu. Terminou a doença, terminou a pobreza, se encontrava agora num lugar no céu, lugar de descanso. Como é que fica no seu caso? Tudo está bem com a sua alma? Não estou perguntando se você tem grandes conhecimentos da Bíblia, o que você é, o que você frequenta. A alma, como é que está? A Bíblia nos ensina: prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Como é que é esse preparo? Esse preparo, meu ouvinte, é gratuito. É gratuito. Porque tudo Cristo já tem feito. Lemos em 1 Pedro. Ele explica como aquelas pessoas foram preparadas, foram salvas, resgatadas daquela vã maneira de viver que receberam dos pais. Resgatado não foi com prata e nem ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo. Viu o preço que foi pago para salvar a alma do pecador? O sangue, a morte do Senhor Jesus Cristo. E o pecador é salvo quando reconhece: a morte de Cristo foi por causa do meu pecado. O meu pecado que está me levando para o inferno. O preço não foi nada menos do que a morte e o sangue de Cristo. Tem pessoas pensando que vão se salvar porque pagam o dízimo, porque guardam o sábado, porque dizem que estão guardando os 10 mandamentos. Estão mentindo porque não guardam. Só em pensar já desobedeceu. As pessoas não conhecem, não dão valor à morte e o sangue de Cristo, não dão valor. Estão confiados naquilo que eles estão fazendo. Eu fui salvo quando abri mão de tudo que eu fazia e confiava, e depositei minha confiança 100% naquilo que Cristo fez a meu favor. E você? Pedro mostra ali: vocês foram resgatados daquela vã maneira de ver. Muita gente segue vida vã, sim, religiosa, até crente. Sim, somos crentes, leio a Bíblia. Segue certas tradições que não combinam com esse livro sagrado. São tradições, o fulano tal, o doutor tal, o fundador tal, o profeta tal. E segue aquilo, doutrina tal. As mulheres pregam. Mulher prega. É contra a Bíblia. Não estão obedecendo a Bíblia. Não, o pecador é salvo pelo valor da morte e do sangue de Cristo. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Por quê? Só isso? Não, não é isso, só isso. Isso é muita coisa. É o que Deus fala. É o que Deus pede. É por causa do valor
da morte e do sangue de Cristo, que pecadores são. Vamos orar.